Bem-vindo, bem-vinda à live de número 6 aqui do canal SQL Server Expert. Excepcionalmente, essa é uma fake live. Fake live por quê? Porque eu não estou ao vivo, estou viajando com a família aqui no carnaval, mas eu não poderia deixar de entregar um conteúdo de alta qualidade para você toda terça-feira, que esse é o meu compromisso. Então, deixei gravado essa live de número 6 que o assunto é automatizar tarefas no SQL. Um assunto muito importante, porque faz com que a gente tenha menos trabalho com o próprio SQL Server e seja mais eficiente no nosso trabalho de dia a dia. Então, antes de começar a live, pequeno recado, já está disponível o primeiro curso SQL Server Expert, o curso da linguagem Transact SQL com Query Tani. Então você vai ver toda a linguagem Transact SQL, desde os comandos mais simples até os mais avançados. E no último módulo, o módulo completo de Query Tani, um curso completo de Query Tani, onde tem muita parte teórica, muita parte básica, para se entender e implementar o Query Tani e muita prática em todo o leque de opções para melhorar o desempenho das consultas. Então, vamos lá, vamos para a nossa live. O que a gente vai ver nessa live? A gente vai ter uma introdução ao SQL Server Agent, que é o componente principal para automatizar tarefas, apesar de a gente ter outras opções para automatizar tarefas no SQL, eu vou enumerar elas para você, mas o agent é sim o serviço principal, porque ele é mais simples, ele tem muitas funcionalidades bem bacanas, então ele acaba sendo o principal serviço para se automatizar tarefas. Um ponto importante de configuração do agent é o envio de e-mail. Se a gente agendou um backup e o backup falhou, eu preciso ser notificado quanto à falha desse backup. Então, para isso, eu preciso configurar um envio de e-mail e eu vou mostrar para você nessa live aqui também. Depois veremos os três objetos do agent, que são os operadores, para quem eu vou notificar por e-mail, os jobs, que é um objeto que a gente usa para agendar tarefas, ele é o schedule do SQL Server, e os alertas, que proporcionam uma administração mais proativa do servidor, onde ele pode me gerar uma notificação em função de uma condição crítica do servidor e eu produzir, por exemplo, uma resposta automatizada para essa ocorrência. Então, a gente vai ver tudo isso na live de hoje. Então, bora começar logo a nossa live. Vou trocar aqui para a visualização. Prontinho. Então já estamos aqui com o primeiro slide. Vamos seguir. Então, por que automatizar tarefas no SQL, né? Então, uma das razões principais é reduzir o esforço, né? Reduz o meu esforço do dia a dia. Em vez de eu ter a preocupação de ir lá todo dia, executar um backup, executar uma importação de dados, eu já deixo agendado. Então, com isso, eu boto o SQL Server para trabalhar para mim. E aí acontece que sobra mais tempo, por exemplo, para eu navegar na internet, fazer dancinha no TikTok, brincadeira, né? Você vai usar esse tempo que sobrou, já que o SQL vai trabalhar por você nas tarefas agendadas, aí sim para tarefas mais nobres, agregar mais valor para a empresa. Então, todas aquelas tarefas repetitivas a gente consegue agendar no SQL Server, especificamente no SQL Server Agent, e assim uma garantia maior de que essas tarefas vão ocorrer no horário correto, no horário exato. Isso minimiza erros e problemas na execução. Além dessa questão de agendar simplesmente operações, tem um outro ponto muito importante que eu vejo poucos utilizarem, um recurso que torna o ambiente mais estável, proporciona maior estabilidade do ambiente, mas poucos usam na prática. Eu vejo em muita consultoria
quando eu chego lá, ninguém está usando o alerta do SQL Server, que proporciona uma administração mais proativa do servidor. O que significa isso? Em vez de eu só ser reativo, isto é, quando o problema se estabelece, eu vou lá e tomo uma ação para corrigir o problema, o ideal é que você seja proativo, quer dizer, antes do problema se estabelecer, você detecta que aquele problema pode se estabelecer e você já implementa uma medida preventiva, isto é, você faz com que o problema não se estabeleça. Isso dá uma maior estabilidade para o ambiente, menos trabalho, novamente, para você, DBA. Então, é uma área do SQL Server Agent pouco usada, que, no meu entender, deveria ser muito utilizada. Toda empresa que eu presto serviço no SQL Server, eu uso muito o alerta e dá um excelente resultado. Eu vou te mostrar um exemplo aqui. Então, seguindo. Antes de falar especificamente do agent, eu vou enumerar para você as opções que nós temos para automatizar tarefas. A primeira delas, está aqui no slide, eu já fiz até um vídeo no canal, que é para o SQL Server Express. Por quê? No SQL Server Express, que é aquela edição gratuita, né, que é bem resumidinha, não tem uma série de serviços, um deles é o agent. O agent não está previsto, não está, melhor dizendo, disponível na edição Express. Então, a gente não tem como usar o agent para automatizar tarefas no SQL Server Express. Sobrou o quê? Usar o Task Schedule do Windows em conjunto com o utilitário de linha de comando do SQL Server chamado SQL CMD. Então, vou lá no Task Schedule do Windows com recurso do próprio Windows para justamente automatizar tarefas, e aí eu executo o SQL CMD, que é um utilitário de linha de comando, .exe, e eu passo como parâmetro um script. E aí, nesse script, eu posso ter o meu backup, posso ter, por exemplo, o disparo de uma importação de dados, né? Então, isso é uma opção que normalmente é só usada no Express, devido à ausência do agent. A principal, que é o que a gente vai ver aqui em detalhes nessa live, é o SQL Server Agent. Então, não vou falar nada dele agora. Vou falar do próximo, que é o plano de manutenção de banco de dados. Isso é um wizard pautado naquela tecnologia patenteada pela Microsoft, NF, é o famoso Next, Next, Next na falta de Next Finish. Então, um wizard que tem ali todas as tarefas que a gente deve executar rotineiramente no banco de dados para garantir a integridade dos dados e um bom desempenho do banco de dados. Então, ali no wizard de plano de manutenção de banco de dados, você tem backup, você tem rebuild e reorganize de índice, você tem atualização de estatística, você pode rodar o DBCC CheckDB para verificar a integridade do banco de dados. Então, muito simples o wizard, muito fácil. Você seleciona as operações que você quer fazer e no final, o que ele faz? Adivinha? Cria um job lá no SQL Server Agent agendando a execução dessas tarefas. Então, é um outro local que a gente pode usar para automatizar processos. E por último, sem dúvida nenhuma de todos, é o mais complicado, que envolve um conhecimento com linguagem script, é o PowerShell. Quer dizer, usar o próprio PowerShell do Windows e implementar ali um script que faça as operações de administração. Normalmente, o principal contexto de uso do PowerShell são naqueles ambientes grandes, com múltiplos servidores, onde você pode implementar operações em vários servidores de uma vez só, rodando um script. É um conteúdo avançado. Se você gostaria de ver uma live de PowerShell, o conteúdo aqui no canal do PowerShell, deixa no comentário aqui do vídeo dessa live, ok? Então vamos seguir com o SQL Server Agent. Então ele é um serviço instalado automaticamente quando a gente instala o SQL Server. Instalou o SQL Server, especificamente o Database Engine, né? Porque o SQL Server
A gente já viu lá na primeira live, é um conjunto de ferramentas. Então, o que a gente chama de Database Engine, o engine, o motor de banco de dados, é o banco de dados relacional, que é o que todo mundo conhece, a maioria conhece, o SQL Server, banco de dados relacional. Então, instalou o SQL Server, banco de dados relacional, Database Engine, automaticamente é instalado o SQL Server Agent. Então ele instala e ele depende do Database Engine. O agent ele só consegue rodar se o Database Engine estiver em execução. Por que isso? Porque há essa relação íntima entre o SQL Server Agent e o Database Engine. Porque o agent ele usa o banco de dados de sistema do SQL Server MSDB. Então ele guarda todo o metadata dele no MSDB. Então, ele só consegue rodar se ele recuperar o metadata do MSDB, e para isso o SQL Server Database Engine tem que estar em execução. Tá? Então ele roda em serviço. Muito cuidado que após a instalação, fizer aquela instalação next, 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 na falta de next, finish, o agent ele vai estar em start manual, ele vai estar parado. E aí nenhuma automação sua vai funcionar. Então tem que lembrar de colocar ele como auto start, para start automático. Toda vez que der um boot, pum, ele vai lá e entra. Outro cuidado que a gente tem que ter é que se você parar o serviço do SQL, como há uma dependência dos dois, o agent vai parar também, automaticamente. E se você inicializar o serviço do SQL, tem que lembrar de inicializar o agent. Não ele fica parado, o seu backup não vai rodar, nenhuma automação vai executar. Quando a gente dá um boot na máquina, quer dizer, desliga e liga o servidor, se o agent estiver com start automático, ele já vai entrar sozinho. O que eu estou falando é aquele cenário que a máquina está no ar, você só vai lá no serviço do SQL para e inicializa ele. Aí o agent vai ficar parado. Tem que lembrar de ir lá no agent e inicializar ele. Então, uma das principais funções do SQL Server Agent é agendar a execução de tarefas. É a função de schedule. Vou mostrar aqui, vou mostrar exemplos. E a outra, que é a tal que a galera usa pouco, é a administração proativa, que são os alertas. E aí temos 3 tipos de alerta. Eu vou falar um pouquinho de cada um dos 3 tipos e vou mostrar o mais comum, que a gente usa com maior frequência no dia a dia. E por último, a questão da notificação por e-mail. Isso é um outro recurso que a gente tem que ativar no agent e eu já vou começar mostrando justamente ele. Quer dizer, então, como configurar envio de e-mail no SQL Server Agent? Primeiro, a gente tem que criar uma conta SMTP. O que significa isso? Eu preciso definir todas as propriedades de conexão com algum servidor SMTP. O SQL Server, esse recurso chamado Database Mail, ele depende de um servidor SMTP. Ele repassa esses e-mails para um servidor SMTP. Então, como a gente precisa de quê? De um endereço. Então vamos ver como configurar e-mail no SQL Server Agent. Primeiro ponto, ele precisa de um servidor SMTP. O SQL ele pega o e-mail e repassa para um servidor SMTP e enviar para a web. Então preciso configurar uma conta SMTP com as propriedades de conexão no servidor, como nome ou IP do servidor SMTP, que porta, qual usuário e senha que eu vou usar para me autenticar nesse SMTP. Mas eu vou mostrar para você com um wizard chamado Database Mail Configuration Wizard. Ou então você pode usar até uma Store Procedure. Não é muito mais fácil usar o wizard para configurar. Aonde eu posso usar esse recurso? Quer dizer, onde eu posso usar a infraestrutura de envio de e-mail do Database Mail dentro do SQL Server. Eu posso usar no Agent, tanto em jobs. Terminou de rodar o meu backup. Falhou. Eu quero receber um e-mail notificando que houve a falha. Então, dentro de jobs. Eu posso usar também alertas. Eu crio um alerta em função de um erro específico do SQL. Eu quero ser avisado toda vez que ocorre um erro. Por exemplo, que a gente viu até aqui no canal já. Problema de página corrompida. Quer dizer, toda vez
que corrompeu uma página num banco de dados, eu quero receber um e-mail me avisando. Aí eu vou lá e crio um alerta no SQL Server para isso. Ou então, em qualquer script, dentro de uma store procedure, de uma trigger, eu consigo enviar o e-mail. Como eu consigo enviar o e-mail? Através dessa store procedure que fica lá na MSDB, chamada SP Send DB Mail. Bem tranquilo. Veja que eu indico para onde eu quero mandar o e-mail, o subject, o corpo do e-mail. Aqui está bem simples, eu vou te mostrar já já um exemplo maior, até formatando em HTML o corpo do e-mail, aqui o tipo HTML e o profile SMTP, que a gente vai aprender a configurar agora. Então, bora lá para o SQL. Deixa eu abrir minha máquina virtual. Prontinho, já estou na minha máquina virtual. Então, veja esse exemplo. Esse exemplo é um exemplo real que eu utilizo nos servidores que eu administro. Qual a ideia aqui desse exemplo? Eu quero ser avisado toda vez que rodar um boot no SQL. Toda vez que der um boot num servidor SQL que eu administro, eu quero receber um e-mail avisando. Então, é justamente o que esse script faz. Eu recebo lá em cima, em duas variáveis, dois parâmetros bem simples, o nome do profile SMTP e o operador. Então, vamos lá. Então, primeiro passo, antes de usar isso daqui, é configurar o envio de e-mail. Tem que configurar esse profile SMTP. Eu já tenho ele configurado, mas eu vou abrir o wizard para você ver. Fica onde? Aqui em Management, Database Mail. Você vai clicar com o botão direito, Configure Database Mail. Aí ele vai chamar o wizard. Next, 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 na falta de next finish. Bem, aqui o meu já está configurado. Se você abrir o seu e você nunca configurou, esta opção aqui vai estar até em outra cor, vai estar desabilitada, porque não existe nenhuma configuração existente. Você deixa a primeira opção e clica em Next. Quando você clicar em Next, for a primeira vez que você entra aqui, ele vai te jogar uma caixinha de advertência. Ele vai falar, olha, cara, eu tenho que habilitar o Common Language Runtime, o CLR, porque essa funcionalidade utiliza o Common Language Runtime, que é toda a integração com o .NET. Ele usa código .NET para implementar essa funcionalidade. Então, por isso que ele está habilitado. Não tem problema, você clica em Yes e ele vai habilitar a funcionalidade para você. Vou clicar em Next, quer dizer, o meu ele não pediu nada, porque eu já configurei. Então, você vai dar um nome. Esse nome do Profile SMTP, ele é importante, porque é justamente esse nome que você usa nos scripts, que depois você vai informar no SQL Server Agent. Então, ele tem que ser um nome bem sugestivo. Eu vou chamar de conta SMTP. Vou copiar aqui, ó. Pronto. E aqui é o nome do profile. O que eu preciso criar agora? Eu preciso criar uma conta mesmo SMTP com as tais propriedades de conexão no servidor SMTP. A gente faz isso clicando em Add. Novamente, como eu já estou com a configuração feita, clicando em Add, ele vai abrir essa tela. Ele vai dizer, olha, já existe uma conta SMTP configurada. Essa minha aqui já está configurada. Mas eu vou criar uma nova. No seu caso, se você nunca fez isso aqui, quando você clicar em Add, ele já vai abrir direto essa tela. Tá? Então, nessa telinha, você vai dar simplesmente o nome da conta SMTP. Normalmente, eu repito o mesmo nome do profile SMTP. E aqui começa a configuração. Aqui você vai entrar com um e-mail de envio. E você aqui, ó, em reply, nesses dois campinhos aqui, o e-mail de envio e nesse campo, o e-mail que você quer receber as respostas. Esse e-mail vai para alguém. Se alguém responder, vai para que caixa postal? Aí você coloca o e-mail de resposta. Esse campo aqui, display name, para mim ele é muito importante. Tá? Por quê? Quando eu recebo um e-mail dos servidores, quer dizer, eu administro servidores de várias empresas, né? O que é muito importante para mim é ver primeiro de que empresa é, então eu formo aí esse display name com o nome da empresa, aí boto dois pontos e o nome do servidor. Então assim que bate o e-mail na minha caixa postal, eu já vejo logo lá o nome da empresa e o nome do servidor, tá? Então eu oriento ter um padrão de nomes aqui.
nesse display name. Eu faço assim, nome da empresa e o nome do servidor. Aqui embaixo, nome do servidor SMTP, aí é nome ou IP. Aí você vai ter que ver com a galera de infraestrutura da empresa qual servidor SMTP que você vai usar. Algumas empresas eu configuro o próprio SMTP interno da empresa. Para outras empresas, eles não possuem SMTP próprio, aí vai ter que configurar um da internet. Tá? A porta SMTP e a autenticação. Já foi o tempo na internet que os servidores SMTP eram liberados. Não tinha autenticação. Aí inventaram essa raio desse negócio de spam. Aí todos os servidores SMTP hoje pedem autenticação. Então você vai ter que usar a autenticação aqui. Né? Se for um servidor interno da empresa, que é até mais seguro, você pode usar esse aqui de cima. Né? Se tiver com um agent configurado com uma conta de domínio, e essa conta de domínio da empresa tem permissão no servidor SMTP, esse Windows Authentication User Database Engine Service Credential vai funcionar. Se não, você vai ter que usar o Basic Authentication, vai colocar o nome da conta que está cadastrada lá no SMTP com permissão de envio e password. Tá? Então, uma vez configurado aqui a conta SMTP, é só dar Next, Next e Finish. E está configurado o seu e-mail. Uma vez configurado, é importante testar. Tá? Então, você vai clicar com o botão direito. Vou até pegar o meu e-mail para fazer um teste aqui na frente com vocês. Deixa eu catar aqui o e-mail. Está aqui, pronto. Prontinho. Botei para cá. Então, vem o Database Mail, botão direito, olha lá, Send Test Email. Eu vou colocar aqui, colei aqui. Se você tiver mais de um profile SMTP, você escolhe qual que você quer testar. No meu caso aqui eu tenho só um, Send Test Email. Ok. Aí o que você tem que fazer? Tem que ir lá na sua caixa postal e ver se o e-mail chegou. No meu caso aqui, já chegou, tá aí, ó. E-mail de teste e me diz de que servidor veio. Ah, Landry, não chegou o meu e-mail. Dá uma olhada na caixa de spam. Não chegou? Volta lá no SQL e veja o que aconteceu. Botão direito, View Database Mail Log. Olha lá. Aqui ele tem um log do serviço Database Mail. E aí, se rolou algum problema, olha lá, você vem aqui, que ele tem a mensagem direitinho, detalhado, ó, do porquê do erro. Aí tem que entrar em contato com a galera aí do SMTP da empresa, passa esse erro e aí eles vão correr atrás do porquê desse erro. Tá? Bem, uma vez configurado o envio de e-mail por SMTP, você pode usar a SP Send DB Mail. Tá? Então, para usar a SP Send DB Mail, eu não preciso configurar envio de e-mail do agent. A configuração do envio de e-mail do agent que eu vou mostrar aqui, ela é necessária se você precisa usar em jobs e em alertas. Então, como é que a gente configura essa integração do SQL Server Agent com o Database Mail? Você vai lá nas propriedades do agent, Alert System, e aí você vai marcar essa caixinha. Novamente, se você não configurou, vai estar desabilitado. Você marca essa caixinha e se você configurou corretamente a sua conta SMTP, ela vai aparecer na listinha aqui. Clicou OK. Para passar a valer, você vai ter que parar o serviço do agent e inicializar novamente. Aí vai passar a valer o envio de e-mail tanto para jobs quanto para alertas. Então, novamente, se eu simplesmente vou usar a SP Send Mail, eu não preciso configurar o agent. Mas eu recomendo você fazer, você vai ver que é muito útil a gente poder mandar um e-mail de um job, mandar um e-mail a partir de um alerta. Tá bom? Bem, então o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho algumas variáveis e eu formo uma string que contém um código HTML. HTML comum, ó lá. Abri o body, abri lá o HTML, fechei o HTML, ó lá, bonitinho. E aqui eu tenho a mensagem, ó, servidor, e aí eu pego a variável, né, que eu peguei aqui, ó, o nome do servidor, @servername retorna o nome do servidor,
reiniciou. Então já vai vir logo de cara lá em cima no e-mail. E aqui embaixo eu pego o operador. A gente vai aprender a criar o operador. O operador está aqui, ó. Nesse operador, que é o DBA, eu tenho a minha conta, tá, de e-mail. Então ele vai pegar lá no operador o e-mail address e vai jogar numa variável. E vai usar essa variável como recipients, que é para onde eu estou enviando o e-mail. Em subject, ele vai pegar essa variável que eu coloquei lá, o título do e-mail, SQL Server reiniciou. Concatenei com o nome do servidor, do dia, e aí está o dia que ocorreu o reinício. Body está vindo lá de cima, tá? Formato HTML e o SMDP Profile que eu informei aqui, que é o profile que eu estou usando. Então, o que eu faço? Você vai aprender a fazer isso já já. Eu configuro um job onde o critério de execução desse job é quando o agent entrar no ar. Então, quando o agent entrar no ar, ele, pum, roda o job que tem esse código. Então, quando executar esse código, ele já mandou o e-mail. Se olhar minha caixa postal, vai pintar já pintou. Já vem logo de cara. SQL Server reiniciou. E aí ele já, pum, já sei exatamente qual servidor que reiniciou. Ok? A gente já vai aprender já a configurar isso. Então, acabamos de ver aqui a configuração do envio de e-mail e como enviar e-mail com SP Send DB Mail. Vamos voltar lá para a apresentação. Bem, já configuramos o envio de e-mail, já está com o meu agent prontinho. Vamos começar a criar os objetos no agent. São 3 objetos. Os jobs, que a gente usa para agendar tarefas. Os alertas, que é o cara da administração proativa, onde eu posso identificar erros de sistema, códigos de erro e automatizar, enviar e-mail de alerta. Alguns problemas de desempenho, eu posso usar contadores do Performance Monitor e implementar ações corretivas ou preventivas. E os operadores, que é para onde eu vou mandar o e-mail. Tá? Então, vamos começar com os jobs, que é, sem dúvida nenhuma, o mais utilizado por todos aí que trabalham com SQL Server. Com os jobs, eu posso automatizar tarefas. E um job, ele pode conter várias tarefas. Por exemplo, eu posso criar um job que primeiro faz um backup para uma pasta local no meu disco. Segunda tarefa, faz uma cópia desse backup para uma pasta que está em outro servidor, para um compartilhamento de rede. Então, um job ele pode ter N tarefas. Tarefas de que tipo? São vários tipos. Por exemplo, linha de comando. Ele chama de CMD exec. É como se eu tivesse no prompt do servidor. Tela preta, cursor piscando. E aí eu posso disparar a execução de um programa, um .exe, um .com, um .bat, né? Ou um CMD. BAT e CMD são extensões diferentes, mas é praticamente a mesma coisa, um batchzinho, uma sequência de comandos. Então eu posso ganhar o prompt servidor e executar programas. Transact SQL, claro, né? Posso rodar scripts sob o contexto de qualquer banco dentro da instância. Posso rodar script PowerShell dentro do SQL Server, num job. Tá? Posso executar pacotes de carga de dados do Integration Service. Ele vai fazer a carga de dados de um pacote que eu já defini todo o processo de carga. Posso implementar ações lá no servidor SaaS do Analysis Service. Posso processar um cubo, por exemplo, lá no Analysis Service. Então, existem vários tipos de tarefas. Esses jobs, como assim, você pode ter num servidor muitos jobs, existe a possibilidade de você classificar esses jobs em categorias, que fica mais fácil depois de se filtrar na interface. Bem, como eu disse aqui, um job ele pode ter N tarefas, está previsto uma série de opções de controle de fluxo de execução. O que é isso? Nesse meu exemplo aqui do slide, eu tenho 3 tarefas. A primeira tarefa
é um backup. E é do tipo Transact SQL. Terminou essa tarefa, o que pode acontecer? Bem, essa tarefa falhou. Se ela falhou, eu posso, por exemplo, parar a execução no job e sair fora. Escrever lá no log de aplicações do Windows e notificar um operador. Ou então, mesmo com falha, eu quero que siga. Ou então, falhou, eu quero que espere um tempinho, por exemplo, 1 minuto, e tente rodar ela de novo. E eu defino quantas vezes eu quero que ele tente, enquanto falhar, eu quero que ele fique tentando algumas vezes. Se no final não teve jeito, falhou tudo, ainda tem o poder de escolha de seguir em frente ou abortar a execução do job. Então a gente tem controle total no fluxo de execução das tarefas. E no final, eu vou notificar ou não um operador, por exemplo, por e-mail, quanto à conclusão do job. Então, um job ele pode ter várias tarefas e a gente tem um controle, eu já vou te mostrar na prática, do fluxo de execução dessas tarefas. Então, bora para o SQL Server criar um job. Então, eu já deixei aqui 2 comandinhos prontos para usar num job. E esses 2 comandinhos, lembrando, para a galera que está lá no Telegram, todos esses scripts vou mandar para você lá no Telegram, juntamente com o PDF dessa apresentação. Okay? Então, não perca tempo, bora lá para o Telegram para receber todo o material aqui da live. Vamos lá. Eu tenho aqui um job, uma tarefa que eu vou usar no job, que faz backup dos bancos de sistema. A gente já aprendeu aqui, já mostrei no canal, né? Tem vários vídeos que eu falo de recuperação de desastre quando a gente perde um banco de sistema. Corrompeu a master, corrompeu a MSDB. E agora? Corrompeu a master, serviço nem entra. Qual o procedimento para recuperar? A gente tem vídeos aqui no canal para isso. Mas sem dúvida nenhuma, se você tem um backup da master, se você tem um backup da MSDB, eu mostrei lá no vídeo, fica muito mais fácil de você recuperar o banco de dados. Tá? Então é importante fazer backup da master da MSDB todo dia. Então aqui tem um script, onde eu tenho o caminho para onde eu quero gerar esse backup, uma variável arquivo, onde eu vou concatenar o path, o caminho, o nome que eu quero dar ao arquivo de backup, no caso aqui, master underscore, vou concatenar a data e a hora, e o final, a extensão, ponto .back. Vou fazer a mesma coisa para MSDB. Então, vou até rodar esse script agora aqui, ó. Só ele, pronto. Se a gente der uma olhada lá na pasta backup, olha como é que fica. Eu tenho um backup da master, data e hora que foi feito. É que você está vendo que eu estou gravando antes do carnaval, né? Antes da viagem. Estou aqui na segunda-feira gravando, quarta-feira de manhã estou viajando. E MSDB, está aqui. Vou até apagar, porque quando a gente for rodar o jogo, ele vai gerar novamente. E tem esse script que apaga o histórico. Ele vai ficar fazendo backup lá naquela pasta, aí vai acumular um monte de backup da MSDB e da master. E aí eu não quero guardar esses backups de muito tempo, para ocupar espaço em disco à toa. Então tem a XP Delete File, que é específica para deletar, para excluir arquivo de backup. Tá? Então eu coloco lá a pasta, onde os meus backups estão, a extensão .back, usada no backup full, e a data de corte. Quer dizer, dali para trás, arquivos mais antigos que essa data, eu quero que ele exclua. Então eu simplesmente faço um date add, WK é o week, 4 semanas para trás. Então vou ter sempre 4 semanas de backups dos mais recentes da master e MSDB. Então vou criar um job com esses 2 scripts, 2 tarefas nesse job. Então vamos lá. Vou até copiar já a primeira e vamos criar um job. Eu já tenho aqui alguns jobs criados. Isso aqui é uma coisa interessante desse job aqui, para falar logo, né? Às vezes vocês vão chegar em servidores SQL
que tem esses jobs com código louco. Tem gente que aí, erro, o SQL ficou doidão. Não, nada disso. Esses jobs com esse código louco, se chama Unique Identifier, o identificador único global, ele é criado pelo Reporting Service. Toda vez que você tem um servidor Reporting Service, alguém vai lá no relatório e agenda a execução do relatório com envio, por exemplo, de e-mail, quero que o meu relatório rode todo dia, 2 horas da manhã, e mande e-mail para uma série de usuários meu com um PDF com o resultado da execução desse meu relatório. Aí o que ele faz? Ele cria um job aqui no SQL Server Agent com esse Unique Identifier. Então, como o Unique Identifier é um identificador global que mistura letras e números, pode acontecer do primeiro caractere ser um número, como esse aí, ou do primeiro caractere ser uma letra. Então, se você sair criando os seus jobs com nomes comuns, eles vão ficar misturados com esses jobs lá do Reporting Service. Então, para evitar isso, o que eu faço? Quando eu crio um job, eu vou clicar com o botão direito na pasta Job, New Job. Como esse job que eu estou criando é para processos administrativos do banco, do servidor, eu sempre gosto de identificar isso começando com DBA. Que aí quem bate a lista do job, opa, isso é job de administração da instância, começa com DBA. Job que vai atender, vai executar alguma rotina de uma aplicação, aí você põe lá o nome da aplicação na frente. Assim você já vai organizando o seu job. Mas o que eu faço? Eu boto um underscore na frente. Então, como eu coloco um underscore na frente, os meus jobs sempre vão ficar no início da lista antes desses jobs do Reporting Service. Tá? É uma dica que eu posso passar para você. Então, ó, DBA, Backup, Bancos, Sistema. Tá? Então, dei um nome ao job. Esse carinha aqui, owner, ele é muito importante. O que é o owner do job? É o cara que está criando o job. Eu estou criando esse job e eu, Landry, a minha conta, que eu estou conectado no SQL, é um sysadmin. Ora, quando esse owner é um sysadmin, se você não sabe o que é um sysadmin, tem que olhar a live anterior, que eu falei de segurança, para esse vídeo, vai lá na live anterior, assiste, aprende a segurança do SQL e volta aqui, tá? Então eu tenho um owner que é um sysadmin, que é o administrador pleno da instância toda, ele vai poder fazer qualquer coisa. Ele vai poder rodar script em qualquer banco, fazer qualquer coisa em qualquer banco, vai poder acessar o sistema operacional. Lembra que eu posso disparar a execução do .exe, .com, .cmd? Posso disparar lá. Posso rodar pacotes do Integration Service. Eu vou poder fazer tudo, porque eu sou um sysadmin. Não é um sysadmin, André. Primeiro, por padrão, não é um sysadmin, nem enxerga o agent. Esse nozinho aqui, ó, do agent, nem vai aparecer. Isso aqui. Se eu não sou um sysadmin, esse cara não vai aparecer. A não ser que eu delegue isso. O login não é um sysadmin, mas eu quero liberar para o cara criar jobs, automatizar as tarefas dele. Vamos imaginar que ele é um desenvolvedor, gestor de uma aplicação. Então ele precisa ter o direito de criar os jobs dele para automatizar alguns processos na aplicação. Então como é que eu faço? Como é que eu dou permissão de uso do agent para quem não é sysadmin? Eu comentei com você que o metadata do agent fica lá no banco de dados MSDB. Comentei com você isso. Então a gente dá permissão justamente lá no banco MSDB. Você vai lá em Security Roles, Database Roles, e olha só o que tem aqui. Ó. Tem 3 caras. SQL Agent Operator Role, SQL Agent Reader Role e SQL Agent User Role. O de maior permissão é o Operator, o de menor permissão é o User Role. Então você vai atribuir, primeiro vai dar permissão ao login lá no MSDB, para ele criar um usuário de banco de dados no MSDB, depois você vem aqui e acrescenta ele em um desses roles, dando mais ou menos permissão. Aí o nozinho, né, a opçãozinha aqui
do Management Studio para MSDB vai aparecer para esse cara e ele vai poder criar os jobs dele, beleza? Aí o que acontece? Agora estamos no segundo caso. O owner do job não é um sysadmin. É esse cara que eu acabei de dar permissão para ele usar o agent nos rolos lá da MSDB. O que esse cara vai poder fazer? Primeiro, por padrão, só executar tarefas dentro do job tipo Transact SQL. Ele não pode sair da instância, rodar programas lá no prompt comando do servidor. Está negado esse direito. Tem como dar permissão? Tem. Um negócio complicado, tem que criar credencial, conta proxy, há possibilidade, mas por padrão não pode, ok? Então é muito importante essa questão do owner. Comentei aqui que a gente poderia definir categorias para um job. Olha aqui, ó, já vem com algumas pré-definidas, mas se você quiser, você pode criar novas categorias, tá? Vou dar um close e vamos seguir. Se você quiser, você pode botar uma descrição para o job. Olha esse cara aqui embaixo, enable, você pode estar desabilitando o job, aí mesmo que chegue a agenda, o job não vai rodar. Mas para definir as tarefas internas do job, a gente vem em Steps. Aqui, ó. Aqui que a gente define as tarefas internas do job. Vou clicar em New. Vou chegar para o ladinho, para você ver que tem duas janelinhas. A de trás é onde eu estou definindo o job, e essa que está no plano na frente é que eu estou definindo uma tarefa dentro daquele job. E aí a primeira tarefa vai ser de backup. Vou fazer o backup dos bancos de sistema. Vou colar o script aqui. Colei, já tinha copiado o script. E é aquela primeira tarefa que ele vai fazer backup dos bancos de sistema. Você pode verificar a sintaxe, clicando em Pass, ele vai verificar a sintaxe, está tudo bonitinho. E clico em OK. Bom. Agora eu vou criar uma outra tarefa. Vou pegar lá o script. Vou voltar para a telinha de criação e vou clicar em New novamente. Ó, outra janelinha. Vou chamar de exclui histórico. E vou colar aqui o segundo script. Tá? Aqui é importante. Deixa eu clicar primeiro em OK para te mostrar. Vou abrir um pouquinho a janelinha. Dar uma arrumada aqui. Pronto. Agora vamos entender a questão do fluxo de execução. Repara que eu tenho on success. O que significa isso? A tarefa rodou com sucesso. Faço o quê? Olha lá. Go to the next step. Quer dizer, pule para a próxima tarefa. E se falhar? Legal, André. Se falhar, vai fazer o quê? On fail. Olha o que está escrito. Quit the job reporting fail. Essa é a configuração padrão. Que ajuste eu devo fazer aqui? Essa é a última tarefa. Exclui histórico é a última tarefa. Não tem mais nenhuma tarefa depois. Então, no sucesso, não pode ser go to the next step. Porque não tem o next step, não tem a próxima tarefa. Então, eu vou editar, venho em Advanced e altero para quit the job, quer dizer, interrompa a execução do job, reportando sucesso. Então, esse job rodou com sucesso. OK. Prontinho. Então, essa é a configuração que deve ser feita na última tarefa. On success, quit the job, reporting success. Tá? Bem, então, já criei duas tarefas dentro desse job. André, como é que eu faço para agendar? Você vem em Schedule. E, novamente, um job pode ter mais de uma agenda. Por exemplo, eu quero que esse job rode segunda, quarta e sexta, às 8 da noite. Terça e quinta, eu quero que ele rode mais tarde, às 11 horas, uma segunda agenda. E sábado e domingo, eu quero que ele rode mais cedo,
terceira agenda. Então, o job ele pode ter várias agendas. Então, vou clicar em New. Esse job será diário. Eu gosto de colocar no nome da agenda exatamente o que ela faz. Então, diário, 22 horas. Então, se eu bater o olho, eu já sei, olha, esse job roda todo dia e o horário é às 22 horas. Aqui nós temos opções do tipo recurring, quer dizer, é uma agenda que é recorrente, ela vai rodar várias vezes, no meu caso aqui será diária. Eu posso criar uma agenda que vai rodar uma vez só, roda uma vez e pum, não roda mais. Posso criar uma outra que vai começar quando a CPU estiver ociosa, e para isso eu preciso definir quando a CPU é considerada ociosa. Eu faço isso nas propriedades do agent, botão direito, properties, e aqui você tem pronto, achei. Advanced. Você vê que eu estou procurando como eu uso isso, né? Então, olha lá. Idle CPU Condition. Então, você pode condicionar a execução do job quanto à ociosidade da CPU. E aqui você diz, quando é que eu vou considerar a CPU ociosa? Quando tiver abaixo de 10% de uso, mas agora tem que permanecer abaixo de 10% durante quantos segundos para identificar a CPU como ociosa? Tá? Então, primeiro você tem que configurar isso aqui para poder usar a opção lá no job. Pronto, voltamos. E a outra, que é a que eu vou usar para o primeiro script que eu mostrei para você. Lembra que eu falei que eu criava um job para ser executado toda vez que o agent iniciar? Olha ele aí, ó. Start automatically when SQL Server agent start. Quer dizer, rode automaticamente esse job quando o SQL Server agent entrar no ar. Então, deram um boot no SQL. O SQL entra, o SQL Server e agent entra e ele, pum, dispara a execução do job. Tá? Nesse exemplo aqui, recurring. Veja que eu tenho a opção de diário, semanal, mensal, por exemplo. Mensal. Eu quero que rode o primeiro dia, né? Todo mês. Ou no primeiro dia a cada 2 meses. Eu quero que seja primeira segunda-feira. Quer dizer, tem uma série de opções no mensal. Semanal, eu posso escolher os dias da semana. Posso escolher para pular semana sim, semana não, por exemplo. No meu caso é diário. Então, daily. Ocorre todo dia, também poderia pular dia sim, dia não. E no meu caso é às 10 horas da noite. Eu quero que ele rode. Tá? Vou clicar em OK. Pronto. Então, eu já tenho uma agenda definida. Vamos para notificação. Legal, André. Terminou de rodar o job. Eu quero receber o e-mail. Vai ser o DBA, o operador DBA, que eu já mostrei, que eu já tenho ele criado bonitinho aqui. É muito simples criar um operador, botão direito em operador, operators, você dá um nome ao seu operador e coloca o e-mail aqui. Alandri, pode colocar mais de um e-mail? Pode, separa com ponto e vírgula, mas cuidado que isso aqui tem um tamanho pequeno. Dá para colocar mais ou menos uns 3 e-mails, se não tiver assim, até 4, se não for um domínio muito grande do e-mail, tá? Então, normalmente eu recomendo os clientes fazer o quê? Vai lá no correio eletrônico da empresa, cria um grupo. Cria um grupo onde está todo mundo ali de TI que tem que receber as notificações do SQL. Aí você vem aqui e informa o grupo, tá? Leandro, o que é esse negócio aqui embaixo de pager, não sei lá? Isso é para pager. Aqui no Brasil a gente não tem pager, esquece isso aqui. Deve ser por causa do Ministério do Trabalho lá, né? O cara tem um pager, se ele recebeu a notificação fora do horário de trabalho dele, Ministério da Saúde lá dos Estados Unidos, da saúde não, da Justiça deve cair em cima das empresas. Aí, pelo menos aqui, você define uma agenda. Mas aqui no Brasil, essa funcionalidade não tem sentido. Vamos voltar para cá. Então, estou notificando DBA. No caso de backup, eu não quero que seja notificado só quando falhar.
pense no seguinte, a falta de execução de um backup é um problema. O job nem rodou, é um problema. Aí eu não vou receber notificação nenhuma que ele não rodou, se eu configurar só quando falhar. Então, job é interessante a gente botar o quê? Quando completar. Não importa se com sucesso ou falha. E aí, todo dia, naquele horário, o que, que eu vou ver? Vou, por exemplo, de manhã. Acordei de manhã. O que, que eu vou buscar primeiro? Um e-mail confirmando que o job rodou. E ali eu vou ver se ele rodou com sucesso, beleza? Se rodou com falha, problema. Se eu não recebi o e-mail, aí eu vou correr atrás. Pode ser um problema do correio eletrônico, ou pode ser que o backup não tenha executado. Mas eu vou correr atrás, eu vou lá olhar. Tá? Então, eu vou deixar quando completar, até mesmo para a gente ver o e-mail que eu vou receber aqui na minha caixa postal. Veja o que eu criei, se eu der um refresh, ó, olha como é que o meu job ele aparece ali na frente do job do Reporting Service. Né? Então, eu adoto isso como prática e dá super certo. Não vou esperar, né, executar o job, porque se você olhar, eu estou gravando essa live, olha lá o horário, quase 2 horas da manhã. E eu configurei para as 10 horas, não vai rolar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito, vou mandar executar o job. Como o job ele tem mais de uma tarefa, ele está me perguntando, cara, você quer que esse job rode a partir da primeira tarefa ou quer que ele rode a partir da segunda tarefa? Eu quero a partir da primeira. Start. Então ele vai executar, tá? Eu vou dar um close, já terminou rápido, né? Eu vou dar um close. Qual outro lugar que a gente poderia acompanhar a execução do job? Aqui em Job Activity Monitor. Esse carinha aqui é bem bacana. Vou clicar 2 vezes nele. Olha que legal. Ele me mostra todos os jobs e o status atual dele. Quer dizer, todos os meus estão idle, isto é, de bobeira. Não estão em execução. Esse status você pode fazer com que ele fique atualizando. Como? Clicando aqui, ó. View Refresh Settings. Você vai clicar nesse hiperlinkzinho, ele vai abrir a janela e você vai lá e habilita. Ó. Eu quero que essa janela atualize a cada 6 segundos. Então, de 6 em 6 segundos, ele vai executar aqui e vai atualizar o status. Assim, se eu mandar rodar de novo, ele vai atualizar o status. O problema é que ele roda muito rápido, né? Esse cara aí roda muito rápido. Legal, André. Como é que eu vejo que ele rodou? Não tem um histórico de execução? Tem. Se eu clicar posso clicar com o botão direito aqui, View History, ou direto do Activity Monitor. Vou clicar com o botão direito, View History. Aí olha lá. As duas execuções. Tem a data e hora e as duas execuções. Tá? Aqui em detalhes, vai mostrar as mensagens. Um ponto interessante é que esta área aqui de mensagem, ela tem um limite de tamanho. Se a sua tarefa gerar uma saída muito grande, vamos imaginar que eu estou fazendo backup de um monte de banco. E aí ele vai gerar uma saída muito grande e não vai caber aqui. Aí o que, que ele vai fazer? Ele vai jogar o que der e vai colocar umas reticências indicando o que cortou. Então, o que, que a gente pode fazer para ter acesso à mensagem completa? Então, vou editar o job, propriedades, eu vou lá em Step, vamos imaginar que essa tarefa de backup, ela está estourando ali o limite. E eu quero ver, né, a mensagem completa. Eu vou editar, venho em Advanced e coloco aqui um output file, quer dizer, um arquivo de saída. E aí o que ele vai fazer? Ele vai gerar todo aquele texto num arquivinho TXT que depois você dá uma olhada. Tá? E às vezes, quer dizer, é ali que você vê mensagem de erro. Né? E se ele corta, você não vai ver a mensagem de erro. Eu vou provocar um erro aqui. Vou editar esse job. Eu vou provocar um erro aqui logo no backup. Vou provocar um erro. Ó. Pronto. Vou tirar esse declare aqui. Tem um erro no meu script. Se a gente olhar a pastinha, está fazendo os backups. Ó. Já fez 2 da master, né?
e 2 da MSDB. São as duas execuções que eu fiz. Agora eu vou executar, provocando o erro. Só para você ver o que acontece. Olha lá. Deu erro. Fica o vermelhinho. O last run outcome, quer dizer, o último status de execução, fail. Agora eu vou clicar com o botão direito, View History. Agora vamos lá. Repare o seguinte. No job, eu não vejo por que falhou. Eu só tenho ali, job falhou. Mais nada. Não tenho por que ele falhou. Então vou expandir. E agora sim, ó, eu tenho a mensagem detalhada. Ele está me dizendo lá, cara, você precisa declarar a variável. Eu tirei justamente o declare, né? Então você precisa declarar a variável. Então ele vai te dando uma dica com a mensagem de erro do que ocorreu. Foi a besteira que você fez lá dentro do jogo. Vamos corrigir esse cara. Vamos voltar com o declare. Pronto. Agora ele vai rodar. A gente executar. Agora ele vai rodar. Prontinho. Então, se a gente olhar o histórico, estão lá. As 4 execuções, sendo que a terceira falhou. Landry, esse histórico aí, ele vai acumulando ad eterno? Não. Esse histórico tem um limite. E você define lá nas propriedades do agent. Botão direito, Properties, History, e olha lá. Ele salva numa tabelinha, esse histórico aí, que vem com um limite. E esse limite ele é bem pequeno. 1000 linhas no máximo e 100 linhas por job. Sendo que, assim, quando eu digo 100 linhas de execuções por job, lembre-se que não é uma linha por job. Se o job tem várias tarefas, serão várias linhas por job por execução. E aí, se você deixar esse default, corre o risco de quando você chegar para ver uma falha na execução de um job, não ter mais o histórico. Então, eu recomendo aumentar esse negócio aqui. Bota num valor maior, cuidado. Não vá botar aí 1 milhão de linhas, 2 milhões de linhas, e toda vez que você clicar para ver o histórico, vai demorar. Tá? Então, acha o meio termo para o seu ambiente. Beleza? Agora eu vou criar aquele outro job do script. Ó. Vou pegar aquele script e vou criar o job do boot do SQL. DBA monitora boot. Tabs, new, envia e-mail. Vou colar o script aqui. Advanced, ele não tem mais nenhuma tarefa seguinte, então já botei direitinho, ó. No sucesso, sai do job, na falha, sai do job com falha. Em schedule, essa é a condição, quando o agent inicializar, e eu vou marcar lá, ó. Inicializar automaticamente quando o agent entrar, no start do agent. Pronto, só isso. Ok. Então, toda vez que eu der um boot no SQL, desligou a máquina, ligou, o SQL Server vai entrar, o agent vai entrar, quando o agent entrar, pum, vou receber o e-mail. Eu não vou dar um boot na minha máquina, mas eu vou simular, eu vou parar o agent, stop, yes, pronto, o agent está parado, agora eu vou inicializar o agent, está. E agora a gente vai olhar o e-mail. Tem alguns e-mails dos backups, né? Dos backups que eu executei. Lembra que ele está notificando lá. Olha lá. Reiniciou. Aí. Recebi que ele reiniciou. Os 2 e-mails, né? O primeiro e-mail esse aqui e esse de agora. E os jobs, os e-mails dos backups. Ó. Inclusive aquele que falhou. Aquele que falhou está aqui. Tá? Então funciona, gente. Está ele lá notificando direitinho e a gente consegue acompanhar de boa no
e-mail. Beleza? Então, tivemos uma boa visão geral dos jobs no SQL Server. Agora vamos para o próximo recurso, que é alerta. Vamos lá. Então a gente tem três tipos de alerta. São três tipos de alerta no SQL Server. Vou trocar a ordem aqui para a ordem certa. Pronto. Existem três tipos de alerta no SQL. Alerta para eventos, que é o que eu vou mostrar, e é o mais usado, que pode ser para um código de erro ou para um grupo de código de erros, chamado de severidade. Aí eu vou explicar direitinho esse cara, que ele é o mais usado disparado. Tem alertas para contadores do Performance Monitor, onde você pode condicionar o disparo de um alerta em função de valores de contadores do Performance Monitor, mas não é qualquer contador do Performance Monitor. Performance Monitor, para quem não sabe, é uma aplicação do Windows que tem uma série de contadores de desempenho. Por exemplo, tem lá o contador de CPU, percentual de uso de CPU. Você pode ficar monitorando, você vai ver lá a variação de consumo de CPU. Então, Performance Monitor tem uma série de contadores para monitorar o hardware da máquina, componentes do Windows, e existem inúmeras aplicações. Quando você instala no Windows, ele acrescenta no Performance Monitor contadores para você conseguir monitorar a aplicação. E o SQL tem um mundo de contadores. Você pode rolar até uma live bacana, monitorar o SQL Server. Não sei se isso daria uma live boa, porque os meus alunos, né, faculdade de cursos de SQL Server, eles apelidaram esse módulo que eu falo tudo sobre monitorar SQL, troubleshooting, do módulo do sono. Inclusive, meu filho era difícil de dormir, né? Quando ela era pequeno, era muito difícil de dormir. E aí eu falava toda hora com os meus alunos, pô, meu filho ontem, uma dificuldade danada para ele dormir. Aí um aluno meu, uma aula, virou e falou, André, pô, tá de bobeira. Teu filho tá demorando a dormir? Senta do lado dele e ministra a aula de monitorar o SQL. Ele vai dormir rapidinho, né? Então é a aula do sono. Não sei se a galera da live vai curtir uma live de troubleshooting de monitorar o SQL. Se tiver, coloca aí nos comentários que a gente providencia. Se a galera pedir aí em peso, quem sabe a gente tem uma live de monitorar SQL. Conteúdo avançado. Eu estou naquela fase do conteúdo básico. Estou passando em todas as áreas do SQL e fazendo lives desses conteúdos básicos. Essas lives vão ficar permanentemente aí no canal. Não vou tirar, não. Tá? Agora, quando eu passar aí para as lives mais avançadas, aí elas começam a ficar 7 dias, uma semana. Vamos seguir. Então, alerta para contadores do Performance Monitor. E alertas WMI. Ih, que diabo é isso, André? WMI é Windows Management Instrumentation, que é um outro modo de você monitorar indicadores de desempenho de aplicações. Inclusive é interessante, você usa select, né? Você obtém o dado do contador com select, com o comandinho select. E o SQL, ele suporta, né, essas consultas, essas queries WMI, e aí tem todo o modelo de objeto para você identificar qual contador que você quer analisar. Esse é bem menos utilizado. Vamos lá. Então, vou falar dos alertas para ocorrência de eventos. E primeiro a gente precisa saber do seguinte: toda mensagem de evento, e aí quando eu digo evento, eu tenho cuidado de dizer o seguinte: é erro, Landry? Nem sempre. Por exemplo, fazer um backup. Backup concluir com sucesso é erro? Não, mas registro, é um evento. Agora, foi crescer um arquivo de dados, deu um erro no SQL. Aí erro é erro. Tá faltando memória para o SQL, ele começou a abortar query. É erro.
Então, existem eventos que realmente são erro e outros não, que é simplesmente uma indicação que algo ocorreu no SQL, mas nada que prejudique o servidor. Então, por isso que a gente chama de eventos. E existe uma tabela chamada sysmessage. Cara aqui, ó. Sysmessage. Que contém todas as mensagens de evento do SQL, sendo erro ou não. Tá tudo ali. Existe uma faixa que vai até 50 mil. Então, o código de evento do 1 até os 50 mil são eventos de sistema. Então, é a faixa reservada para o SQL. Quer dizer, os eventos de sistema estão aí. Agora, cuidado, né? Tranquilo. O SQL não tem 50 mil erros. É só uma faixa. Tem pouquíssimos erros. Né? Então, não tem 50 mil. Não está usando 50 mil. Porém, a gente pode criar mensagens, eventos. A gente pode criar. Mas isso a gente vai usar acima de 50.001. 50.001 de usuário. São eventos de usuário. Ok? Então, o que, que eu tenho lá na sysmessage? Evento. Todo evento tem um código, que é o message ID. Por exemplo, aqui é o 21. A linguagem. Então, eu tenho várias linhas nessa tabela para o evento 21. Cada um para uma língua. Tem português, tem inglês, tem coreano, todas as línguas aí que o SQL distribui. Né? Não tem todas as línguas do mundo. Tem o SQL, ele é distribuído em várias línguas. Tá? E tem esse cara aqui que é muito importante, severity. O que é isso? Severity ele indica a gravidade do evento. Severity ele vai variar de 1 a 25. Quanto maior o valor de severity, há uma tendência dele ser um erro. Por exemplo, de 20 a 25 é erro mesmo. Tá? Quanto mais baixo o valor, é um evento de menor importância. Não caracteriza um erro. Is event logged. O que é isso? Que indica o seguinte: bem, se esse evento ocorrer, o SQL vai lá no log de aplicativos do Windows, lá do Event View, e vai registrar esse evento. Você vai ver já já porque que isso é importante. Se tem 0, ele não faz isso. Ele não registra lá no log de aplicativos do Windows. Se ele tem 1, é que ele registra. Tá? E por último, claro, o texto da mensagem. Já vou mostrar as sysmessage para você. Aqui nós temos algumas faixas da severity, as mais importantes. Por exemplo, de 0 a 10 são mensagens meramente informativas. De 11 a 16, erros que podem ser tratados pelo usuário. De 17 a 19, erros de software, que não podem ser tratados. De 20 a 24, erros sérios de sistema. Então, o que eu vou querer? Eu vou querer ser avisado nesses erros sérios de sistema relacionados ao SQL Server. Então, o ideal é que eu crie, na minha instância, alertas para essas severidades. Quer dizer, todos os códigos de erro classificados nas severidades de 20 a 25. Inclusive é o seguinte, erro fatal, ó, 25, o serviço do SQL cai na hora, nesse 25. Tá? Então, eu vou criar alertas para receber e-mail toda vez que ocorrer erros de 20 a 25. Então vamos lá. Como é que a gente cria alertas? Já vou mostrar na prática. Você vai lá criar um novo alerta, New Alert. Aqui você tem os 3 tipos de alerta que eu comentei. Eu escolhi Event Alert para evento. E aqui você escolhe entre um código de erro específico, aqui no exemplo o erro 824, ou uma severidade. Então, vamos lá para a prática no SQL Server. Prontinho. Abri aqui a máquina virtual. Já estou com o cara aqui
preparadinho para fazer uma demonstração. E vamos lá. Qual é a minha ideia aqui? O que eu vou fazer? Eu quero receber um e-mail, então, quero disparar um alerta, toda vez que ocorrer um deadlock no meu servidor. Vou provocar um deadlock já já. O deadlock, quando ele ocorre, quando ele é tratado, ele retorna para a transação que foi vítima do deadlock, foi escolhida para detonar para outra seguir, o erro 1205. Vamos dar uma olhadinha lá na Sysmensa. Primeiro vou rodar ela inteira aqui, para você ver. Olha lá. Sysmensas. Olha lá, tem tudo quanto é linguagem aqui. Todas elas e todos os códigos de erro. Agora vamos ver para o Message ID 1205. Olha lá. Todas as linhas aqui, ó, 22 línguas diferentes. Ó. Veja que vai variando o Language ID. Tá? Então, 22 línguas diferentes. Aqui, o 1033 é o inglês. Qual o problema? O is event lock, quer dizer, esta ocorrência de deadlock, ela não é classificada, quer dizer, não gera nenhum problema para o SQL. Isso aí é uma situação de aplicação. Tanto que ela está na severidade 13, que é uma severidade bem baixa. Por isso, padrão, o SQL não escreve no log de aplicativos do Windows. Ora, se ele não escreve no log de aplicativos do Windows, eu não vou conseguir gerar alerta. Eu vou criar um alerta. Mas quando o erro disparar, ele não vai escrever no log de aplicativos do Windows e o alerta não vai rolar. Por quê? Para o alerta disparar, o evento tem que estar lá no log de aplicativo do Windows. Porque o ambiente de alerta do agent ele fica monitorando o log de aplicativos do Windows, que é onde vão parar os erros mais importantes. Se o meu evento não foi escrito no log de aplicativos do Windows, o meu alerta não vai disparar. Então, no caso do deadlock, eu vou ter que alterar. Eu faço isso com SP alter mensas, coloco o código de erro lá, 1205, e aí eu digo, ó, o if log true. O que ele vai fazer? Ele literalmente vai chegar em todas essas linhas, onde o message ID é 1205, e vai trocar o is event log para 1. Para fazer isso. Vou rodar. Pronto. Se eu fizer o select, vejo que todas as linhas estão com 1 agora. Então, eu vou poder automatizar a tarefa. Então, vou criar o alerta. Posso criar o alerta pela interface gráfica. Repare aqui que eu não tenho nenhum alerta na minha instância. Vou clicar com o botão direito, New Alert. Então, eu estou criando aqui o alerta na interface gráfica. Vou dar um nome. Deadlock. Reparem que eu tenho como escolher em que banco de dados, sobre o contexto de que banco de dados eu quero ficar monitorando ocorrências de deadlock. No meu caso, eu quero monitorar todos os bancos de dados, all database. Ocorrência de deadlock em qualquer banco da minha instância. E temos as duas opções. Para error number, para um código de erro específico, é o meu caso, 1205, ou um grupo de erros, uma severidade. Severidade eu escolho aqui de 1 a 25 e o código de erro, no meu caso, erro 1205. Bem, legal, Landry. Vai disparar. Rolou um deadlock, vai disparar o alerta. Vai produzir que resposta? Qual o efeito que vai gerar o disparo desse alerta? Aí eu venho em response, eu tenho duas opções. E ou, né? Eu posso simplesmente notificar um operador, enviar um e-mail, ó, rolou deadlock. E posso produzir uma resposta, ó, executar um job. No caso do deadlock não tem muito sentido, mas eu já coloquei aqui no canal um vídeo onde eu mostrei um cenário de um alerta combinado com o job. Aquela questão de monitorar o preenchimento do arquivo de log. Por exemplo, toda vez que o preenchimento interno do arquivo de log de um determinado banco ultrapasse 70%, ele, disparava o alerta, mandava o e-mail para o administrador. Eu já está tranquilão na praia, lá, ele vai olhar, e olha lá,
Arquivo de log estava chegando a 70%, passou de 70% de ocupação. Vou ficar preocupado na praia? Não. Eu tenho aí o alerta proativo total. Ele vai lá que ultrapassou 70%, me mandou o e-mail para eu ficar tranquilo na praia e já vai executar o job fazendo o backup do log, limpando o log internamente. Tá? Então, esse é um exemplo de administração proativa. Aqui eu só estou notificando um operador. Em Option tem essa opção interessante aqui, ó, que é o Delay Between Response. Pode acontecer de você estar monitorando o evento, que ocorre muitas vezes. Para que ficar recebendo um monte de e-mail? Então você pode definir um intervalo de tempo entre as respostas. Se rola muito deadlock lá de repente, basta receber um e-mail. Durante, por exemplo, meia hora, eu não quero receber outro. Eu já sei que rolou deadlock. Então eu entro aqui, por exemplo, 30 minutos, e aí dentro de 30 minutos eu vou receber uma notificação. Esse é o Delay Between Response. Eu vou fechar, que eu tenho aqui por linha de comando. SP Add Alert, nome do alerta, ocorrência deadlock, Message ID 1205 e o Delay Between Response, coloquei aqui meia hora. Vou adicionar uma notificação, SP Add Notification, aqui está o alerta que eu quero adicionar a notificação, e vai ser para o operador Landry, que é também o meu, conferir aqui, ó, também é o meu e-mail do SQL Experts. Tá? Então, legal, vou rodar esses dois caras. Prontinho. Se eu der um refresh na pasta Alerts, aparece o meu alerta de deadlock. Se eu clicar duas vezes, tudo configurado. 1205, a resposta lá do Landry e o Delay Between Response para 30 minutos. Se eu clicar em History, veja que está zerado. Number of Occurrence. Número de ocorrência, 0. Não tem nenhum disparo, que eu consigo ver a questão do histórico de disparo do alerta. Agora eu vou provocar. Eu vou lá no banco de dados aula e vou criar essa tabela com algumas linhas, tabela de funcionários. Vou copiar essa segunda parte do script para uma nova janela. Pronto. Agora eu vou voltar aqui. Essa é o C. E vou rodar essa primeira parte do script. Eu só inverti, tá? Para provocar o deadlock. Eu vou rodar. Aí eu estou dando aqui uns 10 segundinhos para dar tempo de eu ir na outra janela e gerar o deadlock. Então, vou rodar, vou lá na outra janela e vou rodar. Como ele está em prioridade baixa, quem vai ser escolhido para ser detonado é essa conexão. Vou esperar os 10 segundinhos e mais o tempinho, né, do processo do SQL identificar o deadlock e pronto. Disparou 1205. Agora vamos dar uma olhadinha lá no alerta. Aqui no alerta em histórico, repare que já está lá. Número de ocorrências, 1. Agora vamos ver se o e-mail chegou. Vou voltar aqui. Vamos dar o refresh. Prontinho. Já chegou o e-mail indicando que houve uma ocorrência de deadlock. Ele diz até o processo que foi abortado, que o processo é de 87. Bem, então, vimos o exemplo aqui desse alerta em função de um código de erro, mas eu comentei aqui, poxa, é muito interessante a gente já criar alertas para aquelas severidades mais críticas, de 20 a 25. Então, você aí que está no grupo da live do Telegram, olha lá, vai receber esse script aqui também. Aqui um exemplo para criar um operador DBA, claro que você vai substituir pelo seu e-mail. E aqui os eventos mais importantes, por exemplo, página corrompida, que é o erro 824. Arquivo de log está cheio, o arquivo de log inexistente, ocorreu algum problema no log, então aqui os dois códigos de erro. Memória virtual baixa, código de erro. E todas as severidades críticas de 19 até 25. Então, só rodar isso aqui, ele já vai criar todos os alertas e todos associados ao operador DBA. Então, com isso, terminamos a nossa live fake, nossa fake live, que eu não estou ao vivo, né?
Previsão, próxima live, live 7, a live depois do carnaval, né? SQL Server na nuvem Microsoft do Azure. Você não sabe nada, nunca viu Azure na vida, ó, essa live é para você. Eu vou mostrar lá o básico do Azure e vou mostrar as entregas, o que a Microsoft oferece em termos de SQL Server no Azure. Vou mostrar as 3 entregas da Microsoft, o básico de cada uma, para você na nossa próxima live. Então, até lá!